Hoje, na aula da turma da manhã, aí, do pessoal integrado, eu esqueci também. A sorte é que são 2 aulas, né? Porque são 2 turmas grandes. Aí eu consegui gravar a de uma turma e não teve problema. Mas eu sempre esqueço. Tá, então, como eu estava falando, a gente vai estudar o propósito dessa segunda metade aí do semestre, né? Esse módulo 2, a gente estudar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá? E o que é a termodinâmica? A termodinâmica é uma área da física onde a gente estuda a relação de troca de energia dos sistemas, né, formado por um número muito grande de partículas, e o meio externo, tá? Então, o princípio de funcionamento, por exemplo, de uma máquina térmica, ou de um motor a vapor, que é uma máquina térmica, né, o princípio físico de funcionamento desse objeto, né, é por meio, aí está aí associado às leis da termodinâmica. Tá? Então, o que é um sistema termodinâmico? O sistema termodinâmico é aquele sistema, né, formado por um número muito grande de partículas, tá? E daí isso pode ser, por exemplo, um líquido, né, pode ser até um corpo sólido, se você estiver observando ali a relação entre as partículas, as moléculas e tal, né? Ou então pode ser um gás, né? Tudo isso constitui um sistema termodinâmico. Você tem ali um corpo macroscópico, mas se você for olhar microscopicamente, ele é formado por um número de moléculas muito grande, né? Então, o sistema termodinâmico que a gente vai estar usando aí de base para a gente compreender as leis da termodinâmica é o gás ideal, tá? Então, o que é um gás ideal? O gás ideal é um sistema formado por um número muito grande de moléculas, tá? E a diferença de um gás ideal para um gás qualquer, para um gás real qualquer, está ali na relação entre as moléculas, em termos de troca de energia entre elas. Tá? Quando você tem um gás real, esse gás, as moléculas que formam o gás, eles podem interagir entre si. Né? E pode existir uma energia potencial de atração ou de repulsão entre essas moléculas. Tá? Então, um gás ideal é um conceito, né? Por isso o nome é ideal, né? Na verdade, na prática, ele não existe, mas é um conceito que funciona muito bem para a gente modelar aí o comportamento dos gases reais em certas condições de temperatura e pressão. Tá? Então, se você tem um gás real, um gás qualquer, se esse gás ele tem uma certa temperatura, uma temperatura alta, e a pressão sobre a qual você está confinando esse gás é uma pressão baixa, as moléculas que formam esse gás, elas têm uma certa liberdade de se mover ali no recipiente, né? E a energia potencial entre as moléculas que formam esse gás, essa energia potencial é muito pequena, ela é desprezível em relação à energia cinética dessas moléculas que se movem pelo recipiente, tá? Então, na medida em que você vai aumentando a temperatura de um gás real e diminuindo a pressão sobre a qual esse gás está submetido, né? Você está fazendo com que a relação ali entre a energia cinética de movimento dessas moléculas e a energia potencial seja de tal forma que a energia cinética vá se tornando relevante, né? Cada vez mais relevante, e a energia potencial ela vai se tornando insignificante. Tá? Quando as moléculas estão se movendo ali naquele recipiente, se a temperatura é alta e a pressão é baixa, significa que essas moléculas elas não se atraem ou não se repelem. Tá? Essa atração, essa repulsão, ela é insignificante. E na medida em que essa característica vai se tornando cada vez mais notável no teu sistema, você está fazendo ali com que aquele gás se comporte cada vez mais, né, de acordo com o modelo de um gás ideal. Tá? Porque o gás ideal é aquele que a gente desconsidera por completo a possibilidade de ter interação entre as moléculas. Tá? Você não tem atração ou repulsão entre as moléculas. Tá? Então, um gás real ele vai se tornando um gás ideal na medida em que você vai dando liberdade para as moléculas se moverem. Ou seja, na medida em que esse gás ele vai se tornando mais rarefeito, tá? De baixa densidade. Tá?
Então, na medida em que os valores da temperatura e da pressão de um gás vão se tornando tais que a distribuição das moléculas pelo recipiente passa a ter baixa densidade, e de modo que elas se movimentem livremente, sem apresentarem energia potencial relevante entre si, esse comportamento tende ao esperado para um gás ideal. Tá? Então, isso que é um gás ideal. É como se você tivesse ali uma lata, né, cheia de bolinhas de gude, e aí você chacoalha essa lata, essas bolinhas elas têm uma energia cinética, né, de movimento, né? Elas podem se chocar umas com as outras, mas não existe energia de atração ou de repulsão entre essas partículas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de gás ideal. É o tipo de sistema termodinâmico mais simples que a gente tem aí para a gente poder entender as leis da termodinâmica logo mais. Tá? Então, esse é o conceito de gás ideal. Tá? E se a gente está assumindo que a gente está trabalhando com gás ideal, a gente não pode considerar, por exemplo, a mudança de estado físico. Tá? Porque para ter mudança de estado físico, você precisa dessa energia potencial. Né? Vamos supor que você tem um gás, você está diminuindo a temperatura desse gás, ele vai virar um líquido. Tá? Para ele virar um líquido, é necessário ali que o estado de agregação das moléculas mude. Ou seja, é necessário que a energia potencial entre essas moléculas comece a ganhar alguma relevância. Tá? Então, como a gente está desconsiderando a energia potencial de atração ou repulsão, então, num gás ideal, a gente não vai poder considerar nunca essa possibilidade aí de mudança de fase, mudança de estado físico. Tá? Se a gente quiser estudar um gás na iminência de mudar de estado físico, a gente precisa de um modelo diferente do modelo de gás ideal. Então, existe um modelo chamado gás de Van der Waals, por exemplo. É um modelo que funciona bem aí nessa etapa, né, nesse processo de mudança de fase. Tá? Então, o gás ideal é um gás onde a gente desconsidera a possibilidade de ter atração ou repulsão entre as moléculas, só pode haver colisão, né? E aí só pode haver troca de energia cinética entre as moléculas, e é um gás que, por hipótese, ele está longe aí da possibilidade de mudar de estado físico, tá bom? E aí o gás, né, ou o sistema termodinâmico, de um modo geral, ele tem uma coisa que a gente chama de estado, né? Então, o que é o estado de um gás? O estado é o conjunto das variáveis de estado que definem ali o comportamento daquele gás, daquela massa, daquele sistema termodinâmico. Tá? Então, por exemplo, na mecânica, lá na Física 1, vocês aprenderam o conceito de força, de trabalho, né? E aí, quando você tinha lá um certo objeto, sobre aquele objeto você aplicava uma força, por um certo deslocamento, ele realizava um trabalho, né, e tal. Então, aqueles conceitos que a gente aprendeu lá na mecânica, na Física 1, eles não são adequados para a gente estudar um sistema formado por um número muito grande de partículas, né? Porque, na verdade, essas informações, vamos supor que eu quisesse saber, né, o trabalho realizado sobre cada molécula que compõe lá o meu sistema termodinâmico. Essa informação, ela é, primeiro, inviável de ser obtida, porque agora a gente não está mais trabalhando com um corpo só, né, com um ponto material, como foi o caso lá na Física 1. Agora a gente está trabalhando com um sistema formado por um número enorme de partículas. Então, se eu for querer lançar a mão ali daqueles conceitos que a gente aprendeu na Física 1, para cada uma dessas partículas aí, a gente vai passar o resto da eternidade fazendo contas, né, extraindo informações ali daquele sistema, e no final das contas, essas informações todas, elas não servem para muita coisa, tá? Então, a gente vai mudar, meio que por completo aí, né, a maneira como a gente olha para esse objeto, para esse sistema. E aí a gente vai observar esse sistema a partir das variáveis de estado. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um gás, né, as informações que me são úteis aí para tirar, né, para extrair, né, informação desse sistema, é o volume que ele ocupa, tá? Essa é a primeira variável de estado, a temperatura que esse sistema tem, ou seja, a medida, né, da energia cinética média das moléculas que formam esse sistema, e a pressão
que esse sistema aí aplica no recipiente que está contendo ele, tá? Então, só abrindo aqui um parênteses sobre essa unidade, né, pressão, essa grandeza que é a pressão, eu não sei, eu acredito que isso aqui não tenha sido visto por vocês na Física 1, porque é um assunto que é difícil de ser visto lá, né? Fica lá no final da ementa, né? E aí isso aqui é um assunto que geralmente a gente não acaba não tendo tempo de ver na Física 1. Então a gente precisa definir bem aí o que é a pressão, tá? Então o conceito de pressão é o seguinte: vamos supor que você tem uma mesa, tá? E aí você coloca um bloco, um objeto em cima dessa mesa. Então pode ser um tijolo, por exemplo. A gente sabe que esse objeto ele aplica uma pressão sobre essa superfície, né? E aí a gente define na física a pressão como sendo o peso, né, a força que está sendo aplicada naquela superfície, dividido pela área que a superfície tem, tá? Então vamos supor que você tem uma mesa quadrada de 1 metro por 1 metro. Então qual que é a área, né, em metros quadrados que essa superfície tem? É 1 metro quadrado, né? 1 vezes 1 dá 1. Então você tem uma superfície ali de 1 metro quadrado. Se você coloca um objeto ali em cima de 50 newtons de peso, então a pressão que você está aplicando naquela superfície é 50 newtons por metro quadrado, tá? Então isso que é a pressão, o conceito físico de pressão é isso. É uma grandeza escalar, né? Não depende de direção nem sentido, tá? Que é definido aí como sendo uma força aplicada sobre uma área. Aí você pega essa força, divide pela área, isso dá para você a medida da pressão. Por isso que a unidade de pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, é uma força por uma área, tá? Que a gente pode chamar também de Pascal. Então, se você tem uma pressão de 1 Newton por metro quadrado, você tem 1 Pascal de pressão, tá? E aonde que entra a pressão no contexto aí dos sistemas termodinâmicos, que são esses sistemas formados por um número muito grande de partículas. O que acontece é o seguinte: essas partículas, né, essas moléculas que formam o gás, como elas estão se movimentando, né, estão se colidindo, elas estão colidindo o tempo todo com a parede do recipiente. Então, conforme a molécula bate na parede, ela aplica uma força ali, tá? Então, se você deixar um certo intervalo de tempo, você vai pegar a soma dessas forças devido às colisões que as moléculas fazem, e aí você divide pela área interna do recipiente. Isso dá para você uma medida da pressão que esse sistema está exercendo ali naquele recipiente, tá? Então, essas 3 variáveis, né, o volume, a temperatura e a pressão, são as informações para a gente que vão ser úteis aí para a gente entender, né, a relação entre o sistema termodinâmico e o meio externo no que se refere à troca de energia, tá? Que é o propósito aí da termodinâmica, tá bom? Então, ainda sobre a pressão, existem várias unidades que a gente vai encontrar aí no nosso estudo. Essa unidade aqui, Newton por metro quadrado, é a unidade padrão do sistema internacional. É o que a gente chama de Pascal, tá? Mas uma outra unidade muito frequente aqui no estudo da termodinâmica é o ATM. O que é o ATM? É a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Então, ao nível do mar, né, a coluna de ar que a gente tem em cima da cabeça da gente está aplicando uma certa pressão, né? Essa pressão ela é chamada de ATM, tá? Então, 1 ATM, essa pressão de 1 ATM, se você for passar para Newton por metro quadrado, ou para Pascal, ela tem esse valor aqui, ó, aproximadamente 10 a 5 Pascal, tá? Para vocês terem uma ideia de quanto que isso aí é grande, né? Se você tiver uma área de 1 metro quadrado, de 1 por 1, né? É como se você tivesse um objeto, um bloco ali que tem 10 toneladas, né? 10 elevado a 4 quilogramas de massa, tá? Então, essa aqui é a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Quem fez essa conta aqui pela primeira vez foi Torricelli, tá? Então, ao fazer essa conta, ele chegou aí na relação entre a pressão atmosférica, né, e o Pascal, que é a unidade padrão do sistema internacional, tá? Então, essa unidade aqui,
A gente precisa guardar isso aí bem, porque a gente vai usar com muita frequência no estudo da termodinâmica. Então, 1 atm é aproximadamente 10 a 5 Pascal, 10 a 5 newtons por metro quadrado. Ele fez essa experiência aí usando mercúrio. Né? O mercúrio é um metal que, em condições normais de temperatura e pressão, em condições ambientes, temperatura e pressão, ele se apresenta lá no estado líquido. Né? Então, é um líquido muito denso que servia bem para realizar aí a experiência de medir a pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Então, fazendo essa experiência usando mercúrio, ele concluiu que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio correspondia à pressão atmosférica ao nível do mar. Tá? Então, se você tem um tubo contendo mercúrio ali dentro, e aí a quantidade de mercúrio é tal que a altura é de 76 centímetros, significa que a pressão exercida por essa coluna de mercúrio na base desse tubo é igual à pressão atmosférica a nível do mar. Tá? Então, por isso que a gente pode escrever que 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atm, a uma pressão atmosférica. Então, isso aqui também é uma unidade de pressão que a gente vai encontrar aí de vez em quando. Tá? Então, esse centímetro de mercúrio é uma unidade de pressão. Se você tem 76 centímetros de mercúrio, você tem exatamente a pressão atmosférica, 1 atm. Tá? Logicamente, se são 76 centímetros, são 760 milímetros, né? Então, 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então, você pode escrever assim ou assim, a unidade de pressão. Então, a gente está vendo aí que existem várias, né? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, atm, centímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio. E ainda tem algumas outras, mas essas são as que a gente encontra aí com mais frequência. Tá? Então, guardem aí essas informações, a relação entre o atm e o Pascal, a relação entre o centímetro de mercúrio e o atm. Isso pode ser útil para a gente aí nas atividades que a gente for fazer. Tá? E aí, uma vez que eu sei o volume, a temperatura e a pressão que um sistema termodinâmico tem, eu tenho então aí conhecido, eu posso dizer que eu tenho conhecido o estado desse gás. Eu posso fazer mudanças de estado, transformações de estado. Então, o que significa fazer uma transformação no estado do gás? Significa alterar o valor dessas variáveis de estado. Né? Então, se eu tinha um volume, uma pressão e uma temperatura bem definido, eu posso, por exemplo, pegar esse sistema termodinâmico e colocar ele na geladeira. E daí eu vou estar fazendo uma transformação de estado, porque eu vou estar mudando a temperatura. Tá? Uma vez que eu mudo a temperatura, pelo menos uma dessas outras duas variáveis aqui vai mudar também. Pode ser que as outras duas variem, mas pode ser que apenas uma das outras duas varie. Tá? Então, eu estou fazendo aí uma transformação de estado, porque eu estou alterando os valores das variáveis de estado. E aí, como são 3 variáveis de estado, eu posso fazer três transformações particulares. Eu posso fazer uma transformação isobárica, que é aquela onde a pressão não muda, por isso que ela é isobárica, né? Iso significa igual, e bárica, a palavra bárica está relacionado à pressão, né? Por isso que a gente usa um barômetro para medir pressão. Tá? Então, uma transformação isobárica é aquela em que a pressão não muda, tá? E aí, não mudando a pressão, e se está havendo uma variação, uma transformação de estado, então, necessariamente, as outras duas variáveis vão estar mudando, tá? Eu posso fazer uma transformação isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? É aquela que o volume não muda. E daí as outras duas variáveis vão mudar. Eu posso fazer uma transformação isotérmica, que é aquela que a temperatura não muda, muda volume e pressão. Tá? Então, essas são as 3 transformações de estados particulares que a gente pode fazer aí num sistema termodinâmico, num gás ideal. Tá? Então, vamos começar discutindo a transformação isobárica.
Então, essa figura aqui, ela está mostrando bem o que acontece, tá? Você tem um gás confinado dentro de um recipiente, e daí você coloca esse gás para esquentar, aumenta a temperatura do gás. Deixa eu só ver o que estão falando aqui. Então, vamos supor que você pegue lá esse gás ideal, que está confinado dentro desse recipiente, e coloque ele em contato com a chama do fogão. O que vai acontecer com a energia cinética dessas moléculas aqui? A energia cinética média das moléculas vai aumentar, né? A temperatura vai aumentar, e daí, como essa tampa aqui é uma tampa que ela pode deslizar sem dificuldade aqui pela parede do recipiente, conforme esse gás vai esquentando, o que vai acontecer é que a temperatura aumenta, consequentemente, o volume vai aumentar, tá bom? E aí a gente está observando aqui uma transformação do tipo isobárica. Se a gente for ver, esse pezinho que está colocado aqui no êmbolo, né? O êmbolo é essa tampa cinza, que mantém o gás confinado lá no recipiente. Então, o pezinho que está colocado aqui na tampa, no êmbolo, que está mantendo esse gás, ele não muda. Significa que a pressão não está sendo alterada. Lembra que a pressão é a força sobre a área. Então, se essa área não muda e o objeto é o mesmo, significa que a pressão que está sendo realizada aqui sobre o gás não está mudando. Consequentemente, né, a pressão que o gás está fazendo de baixo para cima aí nessa tampa também não está sendo alterada. Então, essa é uma transformação do tipo isobárica. Você aumenta a temperatura, consequentemente aumenta o volume. E a pressão se mantém constante. Tá? Então, o que esse cara aqui, o Charles, observou? Ele foi fazer experiência lá com um gás real, em condições de temperatura e pressão, né, adequadas para você poder considerar esse gás real um gás ideal. E daí ele fez o quê? Ele foi aumentando a temperatura desse sistema e foi vendo, foi verificando o que acontecia com o volume. Foi plotando o gráfico aí, né? Fazendo a experiência, medindo, né? Para cada temperatura, ele tem um certo volume. Para cada temperatura, ele tem um certo volume. Daí ele observou que o comportamento do gráfico é uma linha reta, tá? Então, significa que a relação entre o volume e a temperatura, numa transformação isobárica, é uma relação linear. Significa que se você dobrar a temperatura, esse volume aqui ele vai dobrar também. Se você triplica a temperatura, esse volume aqui ele vai triplicar também, conforme você vai fazendo aí a evolução de estado, tá? Você vai mudando o estado do gás. Então, o que você observa é que a relação, a razão entre o volume e a temperatura se mantém constante, tá? Você pegar esse V1 e dividir por T1, vai dar o mesmo valor que se você pegar um V2, né, maior, e dividir pela temperatura T2 correspondente. Tá? A razão entre o volume e a temperatura se mantém constante. Por isso que eu posso escrever isso que está aqui embaixo. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume sobre a temperatura no estado inicial é igual ao volume sobre a temperatura no estado final, conforme eu vou fazendo uma transformação do tipo isobárica. Tá bom? Então, essa é a chamada lei de Charles, está associada aí à transformação isobárica. E se eu tiver uma transformação do tipo isovolumétrica, o que eu tenho numa transformação isovolumétrica? O que acontece é que agora eu vou prender essa tampa, esse êmbolo aqui, não vou deixar esse êmbolo mudar de posição, ele não vai subir nem descer, ele vai ficar estagnado aqui. E aí, conforme eu vou esquentando esse gás, né, esse sistema termodinâmico, o que vai acontecer é que a pressão no gás aí vai aumentar, né? Conforme eu vou esquentando o gás, essas moléculas elas vão ficando mais agitadas, consequentemente, esses choques que elas vão fazendo aqui com as paredes do recipiente vai se tornando mais intenso, né? Então, isso faz aumentar a pressão que o gás está fazendo aí na tampa. Então, para você manter a tampa estagnada, sem subir, né? Você precisa aumentar a quantidade de pezinhos que você coloca ali naquela tampa. Então, aqui, inicialmente, você tem 2, significa que a pressão é baixa. Daí, se você for esquentando esse gás,
mantendo o volume constante, você tem que aumentar a quantidade de pesos ali em cima para aumentar a pressão, né? Então, conforme você aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Essa pressão, ela aumenta. E o volume, aqui no caso, ele é mantido estático, tá? Por isso que a transformação é do tipo isovolumétrica. A palavra isovolumétrica é a mais comum para representar esse tipo de transformação. Você pode também encontrar por aí transformação isométrica, é a mesma coisa, tá? E a transformação isocórica é uma palavra bem antiga que não se usa mais, mas que significa a mesma coisa. Você varia a temperatura e pressão mantendo o volume constante, tá bom? Essa retinha vermelha aqui dá a indicação de que a temperatura está aumentando, tá vendo? Isso é um termômetro. Então aqui o termômetro está a uma temperatura baixa e o termômetro já está numa temperatura mais elevada, tá? Então se você aumenta a temperatura mantendo o volume, o que vai acontecer é que a pressão vai aumentar, né? Essas colisões aqui com as paredes do recipiente vão se tornar mais intensas, mais fortes, né? E vão se tornar mais frequentes também. Então, a pressão que esse gás está fazendo aí no recipiente está aumentando. Tá? E aí o Lussac foi fazer a experiência lá com gás real, em condições, né, em que você pode considerar esse gás real aí se comportando como um gás ideal. Então, ele foi fazendo o aumento da temperatura, acompanhando o que acontecia com a pressão, e daí ele plotou o gráfico e observou que o comportamento também é linear, tá vendo? Você dobra a temperatura, dobra a pressão. E assim sucessivamente. Então, de novo, você tem uma relação do tipo linear. Ó, a razão, pressão sobre temperatura, se mantém constante. Tá? Então, se você pega aqui um estado inicial 1 e um estado final 2, a razão P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2. Tá? Essa é a lei de Lussac para transformação isovolumétrica. E a terceira transformação particular que a gente tem aí para analisar é a transformação isotérmica. Agora você não vai mais mexer na temperatura do gás. O que você vai fazer é aumentar ou diminuir a pressão, tá? E aí isso vai fazer aumentar ou diminuir o volume. É o que essa figura aqui está mostrando para a gente. Você tem aqui um certo sistema termodinâmico, né? Confinado num recipiente com volume alto. Se você pegar e pressionar essa tampa para baixo, você pressionar o êmbolo aqui para baixo, você vai estar aumentando a pressão, né? Nesse sistema. Olha o que vai estar acontecendo com o volume. O volume vai estar diminuindo, tá? Então aqui é uma relação de inversamente proporcional. Você aumenta a pressão, mantendo a temperatura constante, o que acontece é que o volume diminui, tá? Então, essa é a lei de Boyle. O gráfico da lei de Boyle é esse que a gente está vendo aqui ao lado. Isso aqui é um ramo de uma hipérbole, tá? Essa curva vermelha que a gente está vendo é uma hipérbole. Então, se você está aí num estado inicial que tem um volume baixo e uma pressão alta, ou seja, você está aqui, nessa situação aqui, se você diminuir a pressão, o que vai acontecer é que o volume vai aumentar. Então, esse segundo estado aqui é um estado que corresponde a você ter diminuído a pressão e aumentado o volume, por consequência da temperatura estar mantida constante. Tá? Então, o que se observa na transformação isotérmica é que o produto P vezes V é que se mantém constante, tá vendo? Você aumenta a pressão, o volume diminui, de modo que esse produto aqui não muda. Tá? É o que está mostrando essa figura. Para um volume V, você tem uma pressão P. Para um volume V sobre 2, você tem uma pressão que é 2P. Então, se você multiplica P vezes V, dá VP, né? Se você multiplica V sobre 2 por 2P, também dá VP. Tá? Então, é assim que funciona uma transformação isotérmica de um gás ideal. Conforme você vai aumentando ou diminuindo a pressão, o volume vai aumentando ou diminuindo de forma inversamente proporcional. Tá?
Então, quando você tem a passagem de um estado 1 para um estado 2, fazendo uma transformação isotérmica, o que você vai ter é que P1V1 é igual a P2V2. Tá? Então, essas três transformações são as transformações particulares. Mas você pode fazer uma transformação de estado no gás, onde as três variáveis mudam, tanto pressão, como volume, como temperatura. Tá? E aí você tem uma transformação geral. Então, a transformação geral, ó, a figura aqui está mostrando, você tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Quando você muda essas três variáveis, você vai ter uma pressão final, um volume final, uma temperatura final. Daí o que se observa, como consequência dessas três transformações particulares que a gente viu anteriormente, é que a gente vai ter essa relação aqui, né? PV sobre T se mantém constante. Tá? Você observa que aquelas três particulares lá, elas saem dessa regra geral aqui, né? Vamos supor que eu estou numa transformação isobárica, com pressão constante. Então, se essa pressão ela é constante, eu posso passar ela para o outro lado dividindo, né? Daí, constante dividido por constante é constante. E aí eu vou ter que V sobre T é igual a uma constante. Que é aquilo que está escrito lá na transformação isobárica. Ó, V sobre T se mantém constante ao longo de uma transformação desse tipo. Tá? Então, essa transformação geral aqui, a gente vê que essas três particulares que a gente discutiu antes, elas estão incluídas aqui dentro. Tá? Uma vez que a pressão P ela é constante, eu posso passar para o outro lado e aí eu tenho V sobre T. Tá? Uma vez que o volume V é constante, eu posso passar para o outro lado e aí eu tenho P sobre T. Que foi o que a gente viu aqui. Tá? E uma vez que eu tenho uma temperatura constante, eu passo para o outro lado e daí eu tenho P vezes V, que é o que a gente viu na última transformação particular ali em cima. Então, essa é a regra de uma transformação geral. Pressão vezes volume sobre temperatura não varia ao longo de uma transformação de estado qualquer aí. Tá? Por isso que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Uma coisa que a gente não tem aí muito bem definido ainda é o valor dessa constante, né? A gente está o tempo todo falando que é constante, que é constante, que é constante, mas e qual é o valor dessa constante, né? Isso é um problema aí que, por enquanto, está em aberto, né? Daqui a pouquinho a gente vai discutir isso, resolver essa questão do valor da constante. Antes, a gente vai primeiro aqui relembrar o conceito de mol. Né? Então, se você tem... O que é um mol? Um mol é uma quantidade de moléculas cuja massa medida em gramas é numericamente igual à soma das massas atômicas dos elementos químicos que formam a molécula. Então, por exemplo, digamos que você tenha 1 mol de gás hidrogênio. Né? Uma molécula de gás hidrogênio é formada por 2 átomos ligados, né? Então, H2 é uma molécula de gás hidrogênio. Se você tem 1 mol desse gás, você tem 2 gramas. Isso porque a massa atômica do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Então, se você tem o elemento H com uma unidade de massa atômica, essa molécula, consequentemente, tem 2 unidades de massa atômica, e aí se você tem 1 mol dessas moléculas, né, uma quantidade de 1 mol dessas moléculas, você vai ter 2 gramas. Tá? Então, o número que representa aí o mol, né, a definição de mol, a definição mais geral de mol é isso. É aquela quantidade de moléculas cuja massa medida em gramas é numericamente igual à massa atômica a soma das massas atômicas dos elementos que formam a molécula ali daquela substância. Então, se você tem, por exemplo, 1 mol de O2, de oxigênio, você tem 32 gramas. Isso porque cada molécula, cada átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. Então, uma molécula de O2 tem 16 unidades, tem 32 unidades de massa atômica. Consequentemente, 1 mol vai ter 32 gramas. Tá? Aí, se você tem 2 mols de H2O, você vai ter 36 gramas, né? Então, o hidrogênio
a massa atômica dele é uma unidade de massa atômica. O oxigênio é 16. Tá? Então, uma molécula de água tem 18, né? São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Então, uma molécula tem 18 unidades de massa atômica, significa que 1 mol tem 18 gramas. Então, 2 mols vai ter o dobro de 18, que é 36. Tá? Então, essa é a definição de mol. E aí, como consequência da definição de mol, você tem um número de Avogadro, né? Que é aquele valor lá que vocês já viram, 6, aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, o que significa esse número aqui? É a quantidade de moléculas que você tem que ter num certo sistema para você poder ter 1 mol daquela molécula lá. Tá? Então, por exemplo, se você tem 2 gramas de moléculas de H2, significa que você tem essa quantidade aqui de moléculas de H2. Tá? 6,023 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de Avogadro que define aí a quantidade de 1 mol de qualquer coisa. E aí, dada essa definição, agora a gente conhece, a gente pode discutir aquela questão da constante lá, da regrinha, né? Que relaciona as variáveis de estado. Tá? Então, pressão, volume, temperatura é constante. Então, como é que eu posso fazer para determinar o valor dessa constante? Eu posso pegar valores conhecidos de pressão, volume e temperatura para um certo gás, né? Fazer a conta e definir quanto que vale essa constante para esse gás. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Vamos supor que você tenha 1 mol de um gás qualquer na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Tá? Ou seja, a temperatura é uma temperatura de 273 Kelvin, 0 graus Celsius, e a pressão é a pressão de 1 atm. Tá? Se você tem 1 mol de qualquer gás, tá? Nessas condições de temperatura e pressão, consequentemente, esse gás aí vai ocupar o volume de 22,4 litros, qualquer que seja o gás. Tá? Isso porque vale aqui a hipótese de Avogadro. O que diz a hipótese de Avogadro? Volumes iguais de gases diferentes, desde que nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles contêm o mesmo número de partículas. Tá? Então, se eu tenho a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo volume, para qualquer que seja o gás, o número de moléculas é sempre o mesmo. Tá? Então, vamos supor que eu tenha 1 mol de moléculas aí de um gás qualquer. Se a temperatura é da CNTP e a pressão é da CNTP, o volume vai ser sempre o mesmo, 22,4 litros. Tá? Então, com esses valores aqui, eu posso calcular a constante, tá? Para 1 mol. Tá? Então, ó, P0, V0 sobre T0, substituo os valores aqui, eu vou obter esse resultado, 0,082. Tá? Então, 1 atm de pressão, 22,4 litros de volume, 273 Kelvin de temperatura, essa conta aqui resulta em 0,082. Se vocês quiserem, pode conferir aí na calculadora de vocês. Tá? Então, isso significa que se eu tenho um gás qualquer, né? 1 mol, tem que ser 1 mol, tá? De um gás qualquer, nessas condições de temperatura, pressão e volume, o valor da constante é 0,082. Mas a gente aprendeu lá em cima que se eu fizer uma evolução de estado, né? Se eu mudar os valores da variável de estado, de acordo com essa regra, os novos valores de pressão, volume e temperatura que eu obtiver vai ter que dar a mesma constante, né? Então, se eu parto desse estado inicial aqui e faço uma evolução de estado qualquer nesse gás, os novos valores de pressão, volume e temperatura, obedecendo a essa regra aqui, tem que dar a mesma constante, 0,082. Tá? Então, esse valor, 0,082, a gente obteve
a partir de 273, 1 atm e 22,4 litros, mas eles vão valer para qualquer valor de pressão, qualquer valor de temperatura e qualquer valor de volume que eu fizer aí, né, ao longo de uma evolução de estado desse gás, tá? Então vai valer 0,082. Essa constante aqui, ela tem um nome, porque ela é importante. Ela é a constante universal dos gases ideais, tá? Então, para 1 mol, você tem aí 0,082 sempre, tá? E qual tem que ser a unidade dessa constante? Ó, pressão está em atm, volume está em litros e a temperatura está em Kelvin. Então, isso aqui é atm vezes litro por Kelvin, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está fazendo essa conta para 1 mol, para um único mol, tá? Então, a unidade dessa constante é atm litro, pressão vezes volume, por mol Kelvin, tá? Então, essa é a unidade dessa constante universal aí, atm litro por mol Kelvin. E se eu tiver mais de 1 mol? Vamos supor que eu tenha 2, 3, 4, 5,6 mols de um determinado gás. Como é que fica? O que vai mudar é o valor desse volume, né? Para 1 mol, nessas condições de temperatura e pressão, o volume é 22,4. Vamos supor que eu pegue 2 mols, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O volume que eu vou obter é o dobro, tá? Vamos dizer que eu pegue 3 mols. O volume que eu vou obter é o triplo. Então, o que eu vou estar fazendo é sempre pegando esse número aqui e multiplicando pela quantidade de mols que eu tiver, né? Então, para uma quantidade N qualquer de mols, a relação entre pressão, volume e temperatura é que essa razão aqui tem que dar N vezes R, onde N é o número de mols, tá? E aí, se eu passo essa temperatura para o outro lado multiplicando, eu obtenho essa equação aqui, que é chamada equação de estado dos gases ideais. Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante, que tem qual valor? 0,082, né? Nessa unidade, vezes a temperatura, tá? Então, aqui eu tenho a pressão, aqui eu tenho o volume, aqui eu tenho a temperatura relacionados aí por uma única equação. Esse R é constante e o N é o número de partículas dado em mols aí que você tem, tá? Então, dessa equação aqui, ó, a gente observa por que se eu vario uma das variáveis de estado, pelo menos uma outra precisa variar, né? Vamos supor que eu mantenha a temperatura constante, tá? Para um gás que tem um número de mols fixo. Então, isso aqui é um número fixo. Essa constante aqui não pode mudar porque é a constante, né? A constante universal. E a temperatura, por hipótese, eu estou mantendo constante também. Então, eu tenho 3 números aqui que são fixos, né? Que são constantes. Então, se eu multiplico os 3, isso não pode dar outra coisa que não seja um número constante, um número que não varia, tá? Então, se eu aumento a pressão ou diminuo a pressão, eu preciso mudar o volume para esse produto não sofrer nenhuma variação, tá certo? Então, com isso, a gente conclui aí que se eu faço uma transformação de estado onde eu vario uma das variáveis de estado, pelo menos uma segunda deve variar, tá? Vamos supor que eu não varie agora o volume, mantenha o volume constante. Se eu mudo a pressão, então a temperatura precisa mudar, tá? Para acompanhar aí essa mudança da pressão. E aí, se eu mantenho o volume constante, varia a pressão, varia a temperatura. Ou então você pode ter uma transformação de estado onde as 3 variáveis mudam. Tanto temperatura, como volume, como pressão. Tá? Só uma observação aqui sobre essa constante R, né? A gente obteve o valor de 0,082 ali em cima, como vocês viram. Tá? Esse valor de 0,082 ele foi obtido levando em conta que a gente está usando aqui para a temperatura Kelvin, para a pressão atm, para o volume litros. Tá?
Então, eu tenho essa unidade aqui, ATM litros vezes mol Kelvin. Tá? Mas eu não preciso escrever o R necessariamente nessa unidade. Eu posso escrever o R em outras unidades. A gente vai ver mais tarde, quando a gente estiver estudando a segunda lei e a primeira lei da termodinâmica, que é conveniente, às vezes, a gente alterar essa unidade aqui, ATM litro. Tá? A gente pode trocar ATM litro, como a gente vai ver logo mais, por joule. Ó, pressão vezes volume tem dimensão de energia. Então, a gente vai ver logo mais que eu posso trocar esse ATM vezes litro por joule de energia. E aí, se eu mudo a unidade, necessariamente o valor da constante vai mudar também, tá? Então, esse valor 0,082, ele só funciona quando eu estou medindo pressão em ATM, volume em litros e temperatura em Kelvin, tá? Se eu mudo essas unidades, o valor do R muda. Então, por exemplo, se eu escrever esse R aqui na unidade Joule por mol Kelvin, o valor passa aí de 0,082 para 8,31. Tá? Logo mais, nas próximas aulas, a gente vai entender, né, como é que passa daqui para cá. E por que ATM vezes litro eu posso trocar por Joule? Isso aqui é curioso, né? Por que pressão vezes volume dá energia? A gente vai ver, de repente, na próxima aula, que pressão vezes volume tem dimensão de energia, sim. Tá? E isso, inclusive, é um fato muito importante aí para o estudo que a gente vai fazer sobre processos cíclicos e trabalho realizado por uma massa gasosa. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá? Para ir finalizando aí a aula de hoje, a gente pode discutir um exemplo aqui um pouco mais numérico disso tudo que eu falei, né? Para, de repente, ficar mais claro para vocês aí. Tá? Então, o exemplo diz o seguinte, ó. Em uma seringa, a extremidade onde foi retirada a agulha está aberta. Essa figura que a gente está vendo aqui à esquerda. Tá? De modo que o ar em seu interior ocupe um certo volume inicial e está a pressão atmosférica de 1 atm. A extremidade é, então, fechada. Tá vendo que agora eu coloquei uma rolha aqui na extremidade aberta da seringa. Tá? Então, a extremidade é, então, fechada e o êmbolo da seringa é empurrado até que o ar isolado no interior da seringa ocupe um volume igual a 1/4 do volume inicial. Tá? A área da seção reta é a área aqui da circunferência desse cilindro, né? Que é feito aí a seringa. Então, a área da seção reta do êmbolo é de 3 centímetros quadrados. Todo o processo entre os estados de equilíbrio inicial e final ocorre a temperatura ambiente constante, com a seringa mantida na horizontal, conforme indica a figura que a gente está vendo aí. Considerando o ar como um gás ideal, calcule a pressão do ar no estado final. Tá? Então, essa transformação que a gente está vendo aqui é uma das 3 transformações particulares. Né? Ela é isobárica? Não é isobárica, né? Porque a pressão muda. Inclusive, é isso que a gente tem que calcular aqui na letra A. Qual que é a pressão final? Uma vez que a pressão inicial é de 1 atm, qual que é a pressão final que essa massa de ar vai estar submetida aí? Tá? Então, não é uma transformação isobárica. Tá? A pressão muda. Também não é uma transformação isovolumétrica, porque o ar que está contido aqui no interior do cilindro, ele vai ter o seu volume diminuído, tá vendo? Aliás, vai ter diminuído aí de 3/4, né? Estava no volume V, passou para 1/4 de V. Tá? E a temperatura? Essa sim é mantida constante, né? Porque não tem aí a massa de ar, ela está sendo comprimida de tal modo que essa massa de ar não esquenta, ela continua com a mesma temperatura. Ela não está esquentando ali o ar dentro da seringa. Então, é uma transformação do tipo isotérmica. Tá? O que a gente aprendeu ali em cima sobre a pressão, sobre a transformação isotérmica? Pressão vezes volume no início tem que ser igual a pressão vezes volume no final. Tá?
Então, qual que é a pressão que eu tenho aqui inicialmente? O que o enunciado diz para a gente? A pressão é a pressão de 1 atm, ó. 1 atm. E o volume é um volume V qualquer aí, que a gente não importa para a gente o valor dele, né? Como a gente vai ver aí logo mais na conta, porque eu vou cortar dos dois lados da equação, daí o valor do volume inicial e final não importa. Tá? O que interessa é saber a relação entre o volume inicial e o volume final. Isso foi dado para a gente, essa relação é de 1/4. O volume final é 1/4 do volume inicial. Tá? Então, essa questão é uma questão bem fácil, bem simples. Tudo que eu tenho que fazer é aplicar essa regrinha aqui, né? Pressão vezes volume no início é igual a pressão vezes volume no final. Isso porque a gente está falando ali de uma transformação do tipo isotérmica. Tá? Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, aqui a questão está a resolução dada aí bem detalhada, tá? Então, a transformação é isotérmica, consequência que T1 é igual a T2, que é uma temperatura T qualquer. Não convém, né, determinar essa temperatura, porque é uma transformação isotérmica. O valor da temperatura não influencia em nada, tá? Vamos chamar o volume inicial V1 de V, já que não foi dado um valor específico para esse volume. Então, se o volume inicial é V, qual tem que ser o volume final V2? Tem que ser V sobre 4, porque o volume foi diminuído aí de 3/4, né? Caiu para 1/4. Então, se antes era V, no final vai ser V sobre 4. E a pressão? Ó, a pressão inicial é 1 atm, justamente eu quero determinar o valor da pressão final. Então, é só aplicar essa continha aqui. Então, P1 é 1, V1 é V, P2 é o que eu quero descobrir quanto vale, V2 é V sobre 4. Então, vocês estão vendo aí que nessa equação tem V aqui, de um lado, do lado esquerdo da equação, e tem V aqui do lado direito. Então, você pode cortar V com V, certo? Por isso que o valor do volume inicial e do volume final não interessa, o que interessa é a relação entre esses volumes. Então, você corta V com V, e daí você obtém que a pressão final tem que ser de 4 atm, né? Passo 4 para lá multiplicando, então a pressão ela tem que ser de 4 atm. Então, a gente verifica aquilo que eu já tinha mencionado no início, né? Se o volume caiu à quarta parte, a pressão precisa ser multiplicada por 4 para o produto P vezes V não variar. Tá? Então, essa é uma questão bem simples, né? Essa letra A é bem simples. A letra B já é um pouco mais interessante, porque a gente pode agora discutir essa definição de pressão aqui que eu falei muito rapidamente para vocês no início da aula. Tá? Então, vamos ver o que está escrito ali no enunciado na letra B. Ó, obtém a força que o ar na seringa exerce na seção reta do êmbolo. A seção reta do êmbolo é justamente essa área da circunferência aqui do cilindro, né? A seringa ela tem um formato cilíndrico. Então, a seção reta é essa área dessa circunferência. Tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a força. Qual que é a força que esse êmbolo está fazendo nessa massa de ar aqui. Tá? Então, para isso, eu vou usar a definição de pressão como força sobre área. Então, se eu sei o valor dessa pressão, sei o valor dessa área, porque foi dado no enunciado, é 3 centímetros quadrados, então eu consigo determinar a força que esse êmbolo está fazendo naquela massa de ar. É só pegar essa área, passar para o outro lado multiplicando, né? A força vai ser a pressão vezes a área. Então, a pressão, como a gente viu, é 4 atm. Ó, 4 atm. O que eu vou fazer com essa pressão em atm? Eu vou passar para newton por metro quadrado. Porque como eu quero achar a força em newton, né? Essa unidade atm aqui, ela não está compatível. Tem que passar para newton por metro quadrado. Então, qual que é a relação entre atm e newton por metro quadrado? Vamos voltar lá. Ó, 1 atm é 10 a 5, né? 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado.
Tá? Então, se eu tenho 4 ATMs, eu tenho 4 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, que é o que está escrito aqui. Ó. No lugar de P, eu escrevi o valor da pressão dadas em newtons por metro quadrado. E a área da seção reta do êmbolo é 3 centímetros quadrados. Então, eu vou passar isso para metro quadrado. Tá? Vocês já aprenderam aí que centímetro, se eu passo para metro, né, dá 10 a menos 2. 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, se eu tenho centímetro quadrado, eu tenho 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Então, 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Ó. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4 metro quadrado. Tá? Então, como eu vou ter que passar de centímetro quadrado para metro quadrado, então essa área aí vai ser 3 vezes 10 a menos 4. Tá? Aí, fazendo essa conta, 3 vezes 4 dá 12, né? 10 a 5 vezes 10 a menos 4 dá 10, 10 elevado à primeira potência. E aí eu concluo que a força que esse êmbolo está fazendo na massa de ar é uma força de 120 newtons. Tá? Então, para você conseguir fazer essa massa de ar ficar confinada nesse volume que é 1/4 do que você tinha inicialmente, você precisa estar aplicando aqui nessa massa de ar uma força que é de 120 newtons. Tá? A gente vai deixar aí para a próxima aula o exercício 2. Ele é um pouquinho mais complicado, dá mais trabalho. Tá? Essa questão 1 aqui ela é bem simples, né? Você só tem que aplicar essa relação entre pressão e volume na transformação isotérmica. Tem essa perguntinha aqui sobre a força, que é interessante para a gente discutir essa definição, mas, de um modo geral, essa questão ela é relativamente simples, em relação ao que a gente pode encontrar por aí. Tá? Só fazendo aqui, já são 36, já estou acabando, só fazendo um resuminho aqui de tudo que eu falei até agora, o que a gente viu? A gente viu aí a definição de gás ideal, né? O conceito de gás ideal, tá? Depois a gente falou sobre a variáveis de estado e estado de um gás ideal. Então, as variáveis de estado é volume, temperatura e pressão. E o conjunto dessas 3 variáveis dá para você o estado do gás. A gente falou sobre as transformações de estado. Você tem 3 transformações particulares, a isobárica, a isovolumétrica e a isotérmica. E aí você pode ter uma transformação de estado geral. Tá? Nas transformações particulares, uma das 3 variáveis se mantém constante. Na transformação geral, as 3 variam. Tá? Daí a gente viu a definição de mol, né? Que vai ser importante para a gente. Como a gente está falando aí de um sistema constituído por um número muito grande de partículas, é conveniente a gente se referir a essa quantidade por meio dessa definição de mol aí. Tá? E dada a definição de mol, a gente pôde determinar, né, a equação de estado de um gás ideal, que relaciona as 3 variáveis de estado aí. Tá? Até agora a gente não usou, no exemplo que a gente fez, essa equação aqui, ela não foi necessária, né? Mas a gente tem problemas onde o número de moléculas é levado em consideração, e aí quando o número de moléculas é levado em consideração, a gente precisa dessa equação. Tá? Nesse problema que a gente fez, a quantidade de moléculas aprisionadas aqui dentro da seringa não varia. Tá? A quantidade de moléculas que está aqui antes de eu empurrar o êmbolo e a quantidade de moléculas que está aqui depois de eu ter empurrado o êmbolo é a mesma. Tá? Então, para esse exemplo, essa equação de estado aqui ela não tem necessidade de ser usada. Mas existem alguns problemas onde o número de moléculas é relevante, o número de mols. E aí, nesses problemas, a gente vai precisar usar a equação de estado aqui, também chamada equação de Kleppner. Tá? Não esqueçam também essa questão sobre a constante universal dos gases ideais. Tá? A constante universal dos gases ideais vale 0,082
quando eu estou nessa unidade, medindo pressão em ATM, volume em litros. Tá? Se eu passar a usar pressão em newtons por metro quadrado e volume em metro cúbico, o valor do R muda para esse aqui, ó, 8,31. Tá? Então, a gente vai ver isso aí nos próximos exemplos que a gente for fazer. Então, a constante R, você tem que tomar cuidado, tem que olhar sempre para a unidade aí das coisas que você está usando. Tá? Se a pressão e o volume estão nessa unidade, você usa esse valor. Agora, se tiver em newton por metro quadrado e metro cúbico, aí você vai ter que usar esse valor aqui. Tá? Na próxima aula, a gente discute mais um exemplo aí e faz questões também sobre essa fórmula, né? Para a gente poder entender como é que a gente usa ela. Em que circunstância que ela cabe, né? Em que circunstância que é útil usar aí a equação de estado. Eu vou passar para vocês agora a lista de presença. Só um minutinho. Se vocês tiverem dúvida aí sobre isso tudo que eu falei agora, vocês podem perguntar aí que eu estou à disposição. Se não tiverem dúvida, a gente se fala aí na próxima aula, né? Quinta-feira, às 7 horas da noite. Estou ouvindo alguém falar alguma coisa, mas não estou conseguindo ouvir bem, porque o volume aqui é meio baixo. Se alguém está querendo falar alguma coisa.